Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Saindo da Caixa com o A Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. E aqui nós falamos sobre leituras acásticas planetárias, sobre o momento atual da humanidade. Meu nome é Karen Liege e eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos, especialista em leitura de registros acásticos. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as armadilhas do ego que ainda nos prendem aqui na Matrix. Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui que eu já mostro tudinho para você já já. Muito bem, então vamos falar sobre a leitura que foi feita agora, esta semana, para este momento planetário. E tenho certeza que você, como eu, vai ficar bastante surpreendido, embora esta leitura traga um pouco mais profundo tudo aquilo que nós já estamos falando há bastante tempo sobre isso. Eu acho que você já sabe que existe uma transição planetária acontecendo. Mas se você não sabe, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso. A transição planetária, que muitas pessoas falam, é um processo onde a Terra sairia de uma consciência de terceira dimensão, como as pessoas falam, para uma consciência de quinta dimensão. O que significa isso? Significa que toda a dualidade existente nesse planeta irá diminuir. Nós iremos conseguir tirar aquilo que está nas pontas, né? Muito exacerbado, para o lado ruim, para o lado bom. Então a gente vai trazer isso aqui um pouquinho para o meio, como se a gente conseguisse misturar um pouco isso, trazer mais próximo do equilíbrio. E aí algumas pessoas dizem assim, Karen, mas se do lado bom também diminui um pouco, isso não é ruim? Não, porque na verdade o que nós temos hoje aqui é um processo de exacerbação, é um processo que não é real, ou seja, tudo aquilo que polariza algo como se só existisse o bem em algum momento, faz com que eu exclua o mal, com que eu ache que tudo aquilo que está lá, naquilo que nós colocamos como trevas, como maldade, como ignorância, enfim, tudo isso é excluído e as pessoas são excluídas e os grupos são excluídos e é aqui que começa o preconceito. Então, nós precisamos entender e enxergar que em todos nós existe sim um pouco de bom, um pouco de ruim, e que nós precisamos entender que só existe treva porque existe luz, porque afinal de contas é a própria luz que projeta a treva. Então, para entender esse processo, é preciso um mergulho muito mais profundo. É preciso a gente entender que muitas coisas que nós estamos vivendo hoje são projeções, são ilusões, são criações sociais. Criações sociais para que a gente possa conviver. Criações sociais para que a gente possa ter uma imagem de bondade, de luz, de beleza. E tudo isso não passa de criação. Então nós podemos olhar agora mais fundo para isso, através da leitura que eu fiz essa semana para esse momento planetário, falando exatamente sobre isso, sobre essas construções do ego que nós fazemos, sobre as crenças tão arraigadas que nós temos nesta dualidade e principalmente na polarização extrema do bem e do mal,
dos heróis e dos vilões, como eu falo. Então é importante que a gente entenda que isto é criação. E quando a gente entende que isto é criação, fica mais difícil a gente cair na propaganda enganosa do amor, por exemplo. A gente fala muito sobre marketing do amor, que são pessoas que usam palavras e gestos e, enfim, trejeitos, roupas para demonstrar algo, como se para que eu viva a minha espiritualidade, eu precise usar branco o tempo inteiro, ou roupas de um determinado tipo, ou eu precise me vestir como Jesus se vestiu. Vamos entender isso, né? Que a roupa que a gente veste, ela vai depender de uma época, ela vai depender dos materiais que nós temos disponíveis naquela época, ela vai depender do clima, ela vai depender de facilidades, não é mesmo? Então, a gente precisa perceber que o contexto histórico determina muito a roupa que a gente usa. E que a roupa, ela pode às vezes expressar sim o meu emocional, mas dificilmente a minha roupa vai expressar o meu espiritual, porque o meu espiritual é algo tão fora dessa realidade, no sentido que é um outro ponto de vista, que independente da roupa que eu uso, isso não vai macular o meu espírito. Meu espírito está muito além disso. E eu quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Quando eu uso uma determinada roupa, eu posso sim trazer expressão das minhas emoções, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vivenciando naquele momento da minha vida. Mas isso não macula o meu espírito. Impossível, certo? Não é a roupa que eu uso, não é a maneira como eu me visto, não é a maneira como eu arrumo meu cabelo, que vai determinar quem eu sou dentro da espiritualidade. Mas sim o que eu verdadeiramente sinto, faço, penso. Porque sim, os nossos pensamentos estão o tempo inteiro contando pontinhos, digamos assim, para essa nossa espiritualidade. Tudo, absolutamente tudo que eu vivo já é a minha espiritualidade. Existem coisas que a gente faz, não é mesmo? Por exemplo, a roupa de ir na missa no domingo, os calçados que eu vou usar, se eu vou entrar num determinado espaço e eu acho que esse espaço é sagrado, então ali eu preciso me portar de uma determinada maneira, eu preciso fazer uma determinada reverência, eu preciso tirar os meus sapatos. Entendam que sagrado é absolutamente tudo, qualquer lugar que você pisa. E que não é o seu sapato que vai sujar esse lugar. O que vai sujar espiritualmente esse lugar é o que você sente e o que você pensa. Então, vamos falar sobre isso agora. Eu vou trazer essa metáfora, que foi uma metáfora bem impactante no momento em que eu a vi. Há uma sensação de bloqueio ali. E eu lembro que quando eu entro no portal que leva aos registros, a primeira coisa que eu percebo é uma torre gigantesca, como se fosse um prédio, mas ele é muito alto. Ele como se ele passasse das nuvens, né? Numa simbologia muito clara de que este prédio, essa torre, nos levaria até a outra vida, né? Até o além, outro plano. E na frente desse prédio eu vejo um grande guardião com uma lança. E esse guardião, medindo talvez 4, 6 metros de altura, um ser com uma armadura muito fechada, né? Impossível de vê-lo realmente, e com uma lança gigante na mão. E eu vejo então uma pessoa se aproximando. Essa pessoa, ela bate um pouco acima do joelho, né, desse ser. E essa pessoa
fazendo menção claramente de entrar nessa torre, né, para se elevar. E esse ser vira essa lança e crava na frente, impedindo a passagem desse ser, né, impedindo a passagem dessa pessoa. E eu pergunto, o que aconteceu ali? Por que essa pessoa foi impedida de entrar nessa torre, de fazer esse processo, que me parece ali ser o processo da própria transição, da nossa ascensão espiritual? E então, os registros acásticos, eles trazem exatamente essa percepção, que essa pessoa possuía um plano de vida, um plano de existências dentro da matéria. É preciso que vocês aqui entendam que essa vivência que nós temos aqui na Matrix, ela é um conjunto de experiências que o nosso espírito precisa passar. Ou porque ele escolheu, ou porque em alguma outra encarnação, em algum outro lugar, aquele ser encarnado fez algo que não deveria ter feito e aí foi trazido para cá, para ser, de alguma forma, reeducado. E nesse processo de reeducação, muitas vezes nós assumimos compromissos, nós assumimos tarefas ou vivências que nós precisamos passar. E o que me foi dito sobre aquele ser que estava ali tentando entrar é: ele não cumpriu todas as tarefas, então ele não está pronto para ir adiante. E isso me coloca a pensar: será que eu cumpri todas as tarefas? Será que eu estou pronta para ir adiante? Será que em algum lugar aqui dentro ainda tem uma lista de afazeres enquanto encarnada? E o que determina esta lista? O que determina que eu já fiz ou não? E como saber? Como acessar isso? Bom, a resposta acredito que vocês já têm. Uma leitura de registros acásticos pode trazer essas respostas, caso você precise saber. Caso seja válido para a sua encarnação, para suas vivências, saber sobre isso. Se não for necessário, se não for para o seu bem, se não for para você ir adiante, os registros acásticos não vão trazer a informação. A espiritualidade, ela vai trazer para você a informação necessária para que você se desenvolva ainda mais. Mas se for concluído que essa informação vai atrapalhar o seu processo, então a espiritualidade não fala absolutamente nada para você. Mas estarmos alinhados sobre o que precisamos fazer, sobre qual é o nosso percurso aqui, afinal de contas. Quais os compromissos que eu assumi com o meu outro eu do lado de fora da Matrix? Tudo isso me leva num caminho muito mais seguro, muito mais direcionado, um caminho mais reto, na verdade. Acho que todos vocês sabem que o menor caminho entre dois pontos é sempre uma reta. Então, um caminho mais reto significa chegar antes, significa concluir esse processo antes. Não significa você desencarnar antes, porque isso tem a ver com a quantidade de vidas que você tem aqui e não com o tempo de vida de uma encarnação. O tempo de vida de uma encarnação, ele vai ser determinado por muitas outras coisas. Além, obviamente, do seu contrato de vida, ele também vai ser determinado por aquilo que você come, pela quantidade de exercícios que você faz, vai ser determinado pelos sentimentos que você tem, ele vai ser determinado pela saúde, enfim, por quanto você deixa de consumir produtos que lhe prejudicam, que lhe roubam a vida. Então, o seu tempo de vida tem muitos fatores. E não é simplesmente o fato de você ter apenas encerrado a missão.
Às vezes você encerrou a missão, mas o seu corpo ele é tão saudável, que você vai viver muitos anos ainda depois da sua missão ter sido cumprida, com aquela sensação de satisfação por ter cumprido a sua tarefa. Quando eu questionei sobre a situação da humanidade, né? Em que momento nós estamos, afinal de contas, eu entendo que houve uma liberação muito grande, realmente muito grande, mas que parece que uma boa parte da população ainda não entendeu o que é realmente essa ascensão, o que é realmente essa transformação que é necessária para que a gente possa entrar nessa consciência de quinta dimensão e sair dessa consciência de uma polarização tão grande, de uma dualidade tão grande. A primeira coisa que eu diria para você é: para de julgar o outro. Para de julgar. Porque, obviamente, que quando a gente olha para alguma coisa, nós podemos escolher entre querer estar ali ou não, querer viver aquilo ou não. Mas quando você vê algo e imediatamente você diz isso é bom, isso é ruim, você está julgando. Quando você julga, você deixa de viver uma parte importante do processo, que é a parte de entender que muitas vezes aquilo que eu acho ruim pode ser uma grande lição, uma grande oportunidade de crescimento na minha vida. E eu não quero também que você pense que eu estou dizendo que você tem que ficar numa situação sofrendo para aprender. Não. Não é dessa maneira. Mas às vezes algumas pessoas, por exemplo, deixam de estar com os amigos, deixam de rir, se divertir, por achar que estão perdendo tempo. Então, olhe isso, olhe para dentro de si, olhe o que você está fazendo nesse momento e tente entender exatamente isso. De que maneira você vai fazer essa transição? Em que momento você vai conseguir encerrar todo esse processo, tudo aquilo que você veio? Dentro de você existe uma inteligência inata. Essa inteligência faz com que todo o teu corpo ele saiba para onde você está indo. E quando você está em conexão com a tua alma, com o teu espírito, isso é mais forte. Eu não estou falando do instinto de sobrevivência. Isso é uma coisa. Isso é apenas biológico. Eu estou falando da inteligência divina que nós temos dentro de nós. Dessa inteligência que está dentro, sim, de cada célula e que, principalmente quando nós estamos em conexão com o Soul, essa inteligência ela flora e ela nos diz: você precisa estar lá. Eu lembro que quando eu vim para Porto Alegre foi exatamente isso. Em 2000, entre 2000 e 2001, eu comecei a ter essa percepção que eu precisava estar em Porto Alegre. Na época, eu morava em Canela, que é uma cidade na Serra Gaúcha, e eu comecei a sentir uma urgência, eu comecei a sentir algo me chamando fortemente. E eu tive essa sensação de que eu precisava estar em Porto Alegre. E logo em seguida dessa sensação, eu recebi um convite. Pela metade do ano 2001, já, eu recebi esse convite para vir a Porto Alegre trabalhar numa empresa de terapias, né, num centro de terapias. E eu pensava assim, mas eu não quero sair daqui. Eu estou num lugar que eu gosto tanto, eu estou dando aula, era um projeto lindo, era um projeto que tinha uma área urbana, onde as crianças plantavam, colhiam, cuidavam dos animais. E eu realmente estava decidida a ficar para o resto da minha vida nessa cidade, trabalhando nessa escola. E de repente,
começaram a haver alguns problemas dentro dessa escola, alguns problemas de relacionamento, e aquilo começou a me deixar muito chateada com essa situação. E foi quando eu entendi que eu já não me encaixava mais naquele projeto. É como se o universo estivesse me dizendo: eu te liberto para que você vá adiante. E aí eu decidi vir para Porto Alegre. Então, no final do ano de 2001, eu fiz a minha mudança e vim embora. E eu lembro que eu chorava e dizia: eu vou comer o pão que o diabo amassou, mas eu preciso estar lá. E realmente, eu tive meu processo todo de despertar nos primeiros anos em que eu estava em Porto Alegre, e foi um processo de despertar que trouxe muito conhecimento, muita autotransformação. Não foi fácil, mas hoje eu sou quem eu sou pelo que eu passei nessa fase, e é muito interessante esse processo. Esses processos de despertar, eles nos levam para um outro nível de entendimento. Mas necessariamente o ego, a nossa estrutura egóica, precisa ser trabalhada. Ela precisa ser, de alguma forma, liberada. Porque essas crenças que a gente traz da nossa educação, das nossas vivências, elas são muito fortes. A criança, ela acreditou naquilo que ela viveu, com uma força, com uma intensidade tão grande, que a gente costuma trazer essas crenças infantis até a vida adulta. E a gente não percebe, porque está tão escondido dentro da nossa personalidade, que a gente passa a viver determinadas coisas do ponto de vista infantil. Então, é necessário que mais alguém olhe para a gente, que mais alguém nos indique esse caminho. Porque às vezes a gente não enxerga. Na verdade, eu acho que a gente não enxerga. Por isso nós chamamos inconsciente, né? Mas quando o outro olha para a gente com um olhar terapêutico, com um olhar profissional, de alguém que estudou isso e que entende, até quando você faz um gesto, até quando você faz uma postura, e a outra pessoa ela percebe que ali há um conteúdo inconsciente que você não percebe. Então, esse autotrabalho, geralmente ele é feito com alguém nos estendendo a mão, com alguém fazendo esse olhar, geralmente profissional, atento. E dessa maneira também eu fiz esse processo. Dessa maneira também eu fiz um grande aprendizado, embora ali eu estivesse vivendo uma transição de consciência. Eu precisei também de muita ajuda para conseguir passar por esse processo e liberar aquela grande quantidade de conteúdos que eu carregava, não só da vida atual, como também de outras vidas. Hoje eu percebo que se eu vivo o lado da minha espiritualidade muito mais entregue, muito mais consciente daquilo que eu estou fazendo, é porque eu me permiti passar pelo processo da transformação. Eu permiti perceber e olhar para os passos que eu ainda precisava fazer, para aquilo que eu ainda precisava aprender, para tudo aquilo que eu ainda não conseguia fazer antes dessa transição, antes desse processo que eu passei, que nós chamamos de processo de despertar. A partir dali, as coisas começaram a se mostrar para mim. As coisas começaram a aparecer na minha frente. Livros, pessoas, informações e depois os próprios registros akáshicos, quando vieram me trazendo grande conhecimento sobre todo esse processo. Mas para que a gente possa chegar lá, naquele portal que aparece na metáfora dessa leitura, e ser possível passar,
a gente precisa estar muito bem, a gente precisa cumprir esse propósito todo que a gente veio cumprir. O seu propósito, ele é igual ao meu? Não, provavelmente não. Ele é igual a outra pessoa? Talvez. Talvez duas pessoas tenham o mesmo propósito. Mas a sua caminhada é somente sua. Não vai haver nada igual. Eu posso te ajudar com a experiência que eu trago nesses 30 anos de busca, de estudos, de vivências, principalmente, porque a vivência é muito mais importante do que os estudos. A vivência é muito mais importante. A vivência, ela te transforma. Os estudos, às vezes, mas nem sempre a gente permite que o estudo nos leve onde tem que levar. Mas a vivência, ela nos molda. Então, é importante que a gente se permita viver essas experiências. É importante que a gente permita que a experiência nos transforme. Para isso, a gente precisa largar mão do controle que a gente tenta ter sobre nossas vidas. Entenda que o controle é fruto do medo. O medo de que algo dê errado. Então a gente tenta controlar, tenta fazer com que as coisas saiam de uma forma bem conhecida nossa, daquilo que a gente não tem medo. Mas se sair de uma forma bem conhecida nossa, qual é a transformação que nós vamos ter? Não tenha medo da transformação, porque sem a transformação você não sai daqui. Não tenha medo de deixar de ser quem você aprendeu a ser no seu ego. O seu ego não é o seu espírito. Se você é, como eu, do signo de Aquário, Capricórnio, Peixes, isso nada interessa, isso nada importa. As construções que você fez. Eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa compassiva. Na maioria das vezes, isso são títulos que você se dá. Só títulos. Se você conseguir abrir isso, parar de colocar rótulos, parar de se tentar se encaixar dentro de uma caixinha, se você se permitir sair da caixa, talvez você consiga ver com seus próprios olhos o que você precisa fazer. Mas não é um processo simples, não é um processo fácil. Por quê? Por causa de todo esse conteúdo interno que nós temos, por causa de toda a parte inconsciente. Essa estrutura que foi criada do consciente e inconsciente, toda essa estrutura, ela tem a intenção verdadeiramente de não nos permitir sofrer, de não nos permitir ver os nossos erros, ver os nossos defeitos. Isso é interessante, não é mesmo? Às vezes, a gente diz, mas eu me acho uma pessoa tão errada, tão cheia de defeitos, né? E isso nada mais é do que orgulho. Então, muitas vezes, aquilo que você acha que está fazendo para se liberar, o que você acha que está fazendo para crescer, é às vezes a sua própria prisão. Então, olhar isto de um ponto de vista fora dessas camadas de consciência que nós temos aqui. Fora, além do véu de Maia, além do véu da ilusão. Para isso, a gente precisa de conexão. Conexão com o eu sou. Para ter conexão com o eu sou, eu preciso largar um pouquinho a construção do ego. Eu preciso permitir ser o eu sou. E o ego não quer ser o eu sou porque o ego tem a sensação que ele vai morrer.
Ele tem a sensação que o eu sou é o outro lado, é o espírito, é o eu morto, né? Quando na verdade é muito ao contrário. O eu sou é que é o eu vivo. Então, vamos reolhar isto. Vamos olhar de volta para toda essa sensação que a gente criou, que é ilusória e que precisa ser desconstruída agora. Ou melhor, precisa ser transformada. Transformada nesse ser que tem uma consciência infinita, que tem uma consciência que olha lá de fora para cá e que, do ponto de vista desse ser, não existe morte, não existe dor, existem experiências. Então, desse ponto de vista, a gente não se apega às dores. Tem pessoas que são apegadas às suas dores. Tem pessoas que brigam com você dizendo que a dor dela é muito maior que a sua. Que imagina você querer comparar a sua dor com a dela. Olha que absurdo. As pessoas são apegadas às suas dores, aos seus sofrimentos. As pessoas são apegadas às suas vivências. Porque elas têm a impressão que se elas abrirem mão das suas vivências, elas deixam de ser quem elas são. A única vivência real é a que você está vivendo aqui, agora, nesse momento. Porque aquilo que você lembra de ontem não é mais verdade. Já se transformou. Porque você passa aquela memória por um filtro de tudo aquilo que você acredita, de tudo aquilo que você já viveu. Então, se ontem você cortou o dedo, hoje, quando você lembrar, você vai dizer: nossa, eu quase perdi a mão. E é assim que são as nossas memórias. E a gente acredita que isso é real. E, na verdade, a história real é que você apenas deu um pequeno talho no seu dedo. Então, vamos fazer esse esforço de focar nesse processo, que nós chamamos de processo de transição. Vamos fazer um filtro de tudo aquilo que nós vivemos até aqui, para tentar buscar o que nós temos repetido muito em nossa vida. O que nós estamos repetindo e não conseguimos ir adiante? Quais os desejos de alma que nós carregamos e que nós nunca cumprimos por achar que isso seja egoísmo, por achar que isso possa ser algum tipo de manipulação ou que isso não tenha importância? Vamos fazer as contas de a quantas anda a nossa encarnação. Eu acho extremamente importante que a gente possa aproveitar essa encarnação. Embora eu possa ter muitas vidas, eu possa ter vivido até aqui muitas vidas, é muito importante que a gente possa saber a quantas anda essa vida. Porque tudo aquilo que eu deixar de fazer nessa vida vai acumular para a próxima. E vai acumular de novo, e de novo, e de novo. E como que a gente vai dar conta numa única vida de tudo aquilo que eu deixei de fazer em centenas de vidas? É impossível. É impossível. Então, se você vem deixando acumular muitas coisas, saiba que nessa vida você tem tudo dessa vida e mais o das outras que você não fez. E que você precisa zerar essas vivências. Que você precisa cumprir, resolver. E na maioria das vezes, você só precisa permitir que a experiência encerre. Dar esse ponto final para uma experiência é poder concluir e aprender com aquilo que se viveu. E essa é a experiência do espírito. O espírito, ele quer vivenciar, compreender e guardar como conhecimento aquilo que foi vivido. E ponto. Então, quando nós nos permitirmos
viver a experiência. Seja ela uma experiência agradável ou desagradável. Ser agradável ou desagradável não quer dizer que a experiência, como experiência, é ruim ou é boa. Então, viver a experiência, agradável ou desagradável, mas viver por inteiro. É dessa forma que a gente vai concluindo experiências. É dessa forma que, se a gente para de fugir das experiências e a gente passa a entender que, sim, eu posso ter uma experiência desagradável, porque eu, afinal de contas, não sou mais do que ninguém para não ter uma experiência desagradável, já que todo mundo tem. Eu também posso viver essa experiência desagradável sem tentar fugir, sem tentar jogar isso nas costas de alguém, sem ter que adoecer. Quando nós olhamos para uma experiência que é desagradável de uma forma mais leve, do tipo, ok, é isso que a vida trouxe para mim, então é isso que eu vou viver nesse momento. Então a gente consegue olhar para a experiência de uma forma sem que essa experiência nos prenda, nos congele, nos trave, sem que essa experiência nos adoeça. Aprender a ir fazendo isso ao longo da vida faz parte da nossa maturidade. E a maturidade nos ajuda a nos libertar dos desmandos do ego. Então, de novo, se você acha que você precisa colocar uma roupa pura para entrar no lugar que você considera sagrado, talvez você não tenha entendido o que é sagrado. Talvez você não tenha entendido que sagrado é o seu corpo. E que, se você acha que uma roupa pura faz com que você esteja pronto para entrar no lugar sagrado, entenda que o único lugar sagrado é o seu corpo. Talvez você tenha que andar com roupas sagradas, puras, o tempo todo. Talvez você tenha que andar descalço o tempo todo. Não faz diferença, verdadeiramente, a roupa que você usa, o calçado que você usa. Porque não é a parte material. É o seu corpo. Essa é a sua casa, enquanto você está aqui. E ele só se torna sagrado, puro. Sagrado ele já é. Ele só se torna puro de acordo com os teus pensamentos, os teus sentimentos, de acordo com as conexões que você cria dentro de você, de acordo com a maneira como você aceita o seu lado bom ou ruim, de acordo com como você aceita a sua luz e a sua treva. Quando você consegue ser compassivo e trazer para si mesmo aceitar-se, aceitar esses teus dois lados, que não são dois lados, é um só. Poder acolher isso em si, sair das polaridades, reequilibrar a dualidade. Então você vai entender que essa realidade que nós vivemos está verdadeiramente se transformando. Ouça mais as crianças. Entenda por que as crianças hoje têm uma nova visão de mundo. Porque o mundo está se transformando e talvez você não tenha percebido. Espero que você tenha gostado desse nosso encontro de hoje. Se você gostou, curte esse vídeo. Se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeos novos. Vamos nos transformar para poder transformar esse planeta. Um grande beijo no teu coração e até semana que vem. Tchau, tchau.